Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem feito com o seu tempo? Ou talvez o que o tempo tem feito com você? Né? Como a ditadura do relógio, das horas, dos compromissos, das repetições, das rotinas tem feito com você e com a sua vida? Pois é, esse vídeo eu quero discutir um pouco disso, sobre como a gente lida com o tempo e o quanto isso impacta na nossa qualidade de vida. E será que existe uma forma melhor de nós administrarmos, ou melhor, ou tão simplesmente uma forma melhor da gente pensar o tempo? Pois é, muitas pessoas levadas pelo número grande de compromissos, de rotinas e de coisas que elas precisam fazer, elas acabam sentindo-se vazias em tudo isso. E o tempo, as preocupações, as ansiedades da vida estão tirando elas do presente e projetando no futuro, ou então no passado. E elas se veem incapazes, inclusive, de poder aproveitar as maravilhas, as coisas legais que acontecem no presente. Pois é, o Cronos tem controlado a nossa vida, até porque a gente vive no tempo cronológico, é ou não é? Mas já que eu falei em Cronos, vale aqui explicar um pouco sobre quem é a figura de Cronos. Não sei se você já ouviu falar, mas Cronos é o primeiro, ele é um dos grandes deuses, dos grandes titãs da mitologia grega, da primeira geração de deuses na mitologia grega. Né? E diz a história que Cronos tinha muito medo de perder a sua autoridade, o seu poder, até porque existia uma profecia dizendo assim que um dos filhos dele tomaria o seu lugar. Então Cronos, no medo, no anseio de se ver, de livrar-se dessa possibilidade, ele começa a comer, a engolir os próprios filhos, para que dessa forma nenhum deles se rebelasse, tomasse o seu lugar. Tá? Então, até que num dado momento um dos filhos é posto à parte, né? O Zeus, que aí vem a nova geração dos deuses mitológicos da Grécia, e Zeus ele é posto à parte pela mãe e é entregue para Cronos uma pedra enrolada num pano. E Cronos come aquela pedra achando que era Zeus. E Zeus cresce e num devido momento Zeus realmente se rebela, né? E junto com seus irmãos ele vence o pai, ele toma o lugar do pai, Cronos. Olha só, né? Por mais que ele não quisesse que aquela profecia se cumprisse, apesar do próprio trabalho dele para que isso não acontecesse, levou ao inverso. Mas tomando esse exemplo mitológico, né, de Cronos e do seu anseio, do seu medo, da sua preocupação, né, em perder o poder, o status, né, e eu fico pensando, né, gerando aqui uma reflexão, será que esse Cronos não se encaixa no perfil psicológico de muita gente hoje em dia? Com medo do futuro, do que pode vir a acontecer, não consegue se viver no presente, não consegue, levados pelo medo, pelo anseio, elas não conseguem contemplar as maravilhas do momento, elas não conseguem contemplar a possibilidade do fim. O fim faz parte da vida. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Hoje a gente vive numa época de profunda ansiedade, que a gente tem medo de não conseguir aquilo que deseja. Assim como depois que a gente conquista as coisas, a gente morre de medo de perdê-las. Então a gente está sempre preocupado com o futuro. Isso quando a gente não está no passado, né? Remoendo com remorso das decisões que tomou, que acha que foram erradas. Então a gente está muito preocupado com o passado, é ansioso com o futuro e não consegue perceber o tempo de hoje. Então, acho que a figura de Cronos ela traz uma lição importante para nós. E aí eu trago para você aonde está a sua consciência, a sua mente, o seu coração. Está preocupado com o que pode vir a acontecer amanhã ou depois de amanhã, e essa ansiedade não deixa você viver o presente. Você está numa rotina frenética que não consegue muitas vezes parar
para pensar e refletir e aproveitar. Muitas vezes, né, quem tem filhos, né, sabe do que eu vou dizer. Às vezes o filho, a filha chega até você com um desenho que ela fez, querendo te contar um sonho, uma história dela, e a gente está tão preocupado, o papai precisa trabalhar, precisa resolver, precisa enviar um e-mail, fazer uma ligação. A gente está sempre preocupado com muitas coisas, com os compromissos, com o tempo cronológico, e esquece de viver o agora, e perdemos a oportunidade do Kairos. Kairos, assim como Cronos, são duas palavras gregas que servem para falar de tempo, né? Tem muitas, e as duas significam tempo, só que um tempo diferente, né? Enquanto o Cronos é o tempo do relógio, o tempo que passa, a coisa que caminha para o fim, o dia que nasceu e já está caminhando para o seu fim, a semana começou segunda-feira e já está caminhando, a hora que você veja é quarta, quinta, sexta e sábado, o fim de semana chegou, assim como a vida humana, que começa e já encaminha-se para o fim também. Né? Então, e entender, aceitar o fim, aceitar o caminho das coisas, isso me dá saúde, isso me dá tranquilidade, isso me dá paz. Né? Quantas pessoas na nossa época, em nossa sociedade, não lidam bem com o fim, né? Não lidam bem com a morte. Aliás, as crianças da nossa sociedade não são educadas para viver com a morte. Tem muitas pessoas, muitas famílias que não falam sequer de morte para os filhos, que proíbem as crianças de ir nos velórios, nos sepultamentos. Então, a morte é um tabu, o fim é um tabu. Aí, quando a criança cresce, quando ela tem que se deparar com o fim, ela sofre muito mais do que deveria. Então, temos sido educados para não contemplar o fim, para não perceber a beleza de cada etapa. Né? A gestação, o nascimento tem a sua beleza, a infância, a juventude tem a sua beleza, a vida adulta, a velhice tem a sua beleza, assim como o fim e a morte também tem a sua beleza. Pois é, mas o que é o Kairos? O que é Kairos? Kairos se a gente pegar na tradução, por exemplo, do grego, era usado, né, no grego antigo para dizer, por exemplo, o momento certo de falar, o momento favorável de falar algo. Assim como aquele momento em que eu puxo a flecha e solto, o momento favorável, certo, ideal para soltar a flecha, para ela acertar o alvo. Ou então o tempo favorável do navio zarpar do porto, o tempo favorável que tem as condições adequadas de tempo, de clima. Né? Então, o Kairos é um tempo de qualidade, não é um tempo de quantidade. Quantidade é Cronos, qualidade é Kairos. Né? Às vezes você passa muito tempo com as pessoas, mas não passa um tempo de qualidade com elas. A gente está presente de corpo, mas está ausente de mente e de coração. Né? Quantas pessoas às vezes estão reunidas com as pessoas, mas estão no telefone celular. Ela está presente fisicamente, mas a mente está conectada em outro lugar, em outro tempo. Né? O Kairos, ele também traz uma conotação bem interessante quando você busca na Bíblia. Né? A Bíblia emprega o termo Kairos de uma forma bem interessante, que eu acho que traz para nós aqui uma reflexão bem legal. Ela fala, por exemplo, assim que o Kairos é como aquele tempo favorável em que Deus nos ouve, em que Deus age na vida do homem. E ele vai dizer, e a Bíblia vai dizer assim, esse é o tempo favorável, é hoje o dia da salvação. Então o Kairos na Bíblia é aquele momento em que a pessoa acessa o divino, aquele momento em que a pessoa vive o sagrado, toca o sagrado. Né? Pensa na nossa rotina hoje. Tanta coisa que a gente faz e tem para fazer que a gente não tem tempo para o sagrado, seja o sagrado na nossa família, seja o sagrado na vida espiritual, na vida de oração, seja o sagrado naquele tempo a sós com você mesmo, aquele tempo de solitude, onde você para pensar e refletir sobre você, sobre o que você está passando, sobre as suas lutas e sofrimentos, sobre os seus sonhos, sobre as suas vitórias. Esse tempo de qualidade tem faltado
faltado porque a gente acorda com o despertar do relógio, do telefone celular pela manhã, pela madrugada e só vai parar à tarde da noite, né, quando a gente está pronto para dormir. E quando a gente tem um tempo parado, o que a gente faz? Pega o celular e fica lá minutos, horas. Já parou para perceber, para contar quanto tempo você gasta no telefone celular? Talvez seja por trabalho, talvez seja por lazer, né? Talvez seja por um motivo útil e nobre, mas para perceber quanto tempo a gente gasta no telefone celular, nas redes sociais, nas mensagens, que é um tempo tão precioso da nossa vida, o qual a gente poderia utilizar para coisas tão incríveis, para estar com pessoas tão incríveis, e conosco mesmo. Nós somos a nossa melhor companhia, né? Então o Kairos é esse tempo de graça, é esse tempo de qualidade que você passa com você, que você passa cultivando uma vida espiritual, uma vida interior, fazendo um retiro de silêncio, praticando uma meditação, lendo um trecho sagrado, estando com as pessoas que são sagradas para você. Existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Existe um momento em que a semente cai na terra e ela some lá dentro da terra, aí cai a água e vem o sol, e depois de algum tempo ela germina, as folhinhas nascem e crescem, e com o passar do tempo aquela pequena semente que era minúscula se torna um arbusto, uma árvore, dará frutos. Então, um tempo para cada coisa. É uma outra característica da época em que a gente vive. A gente quer soluções rápidas, a gente não quer esperar, nós não queremos cultivar a terra, a semente e aguardar e contemplar cada face dela. Aliás, a contemplação é uma fragilidade, é uma dificuldade. As pessoas não têm mais o hábito de contemplar a beleza da natureza, a beleza das coisas, a beleza da vida, né? E aí encontrar algo incrível, transcendente, além do ser humano, né? E a pergunta decisiva é essa: tens o infinito como referência? Quem disse isso, quem escreveu isso foi Carl Gustav Jung, né? Se nós temos como referência o infinito, muda-se os nossos desejos, a nossa atitude frente aos compromissos, frente às pessoas, frente a nós mesmos, e muita coisa se transforma, e a qualidade de vida cresce absurdamente na nossa vida, né? Então, e aí eu pergunto para você, qual é a sua referência? E aqui no final desse vídeo, uma última reflexão é: quem é que tem mandado mais na nossa vida? O Cronos ou o Kairos? O Cronos na sua ansiedade de medo do futuro, da rotina, da repetição, aquela ansiedade de perder, do medo de perder? Ou é o Kairos que aproveita o presente, contempla as maravilhas que tem agora? Porque olha para a sua vida e para a sua história, né? Apesar das lutas e dificuldades, quantas coisas incríveis a gente tem e que muitas vezes a gente não dá o valor porque estamos preocupados com o dia de amanhã, né? Então o Kairos é agora, hoje é o tempo do Kairos, o tempo favorável, o dia da salvação, né? Então, se você gostou desse conteúdo, ativa o sininho para receber novos vídeos, compartilha, deixa os seus comentários e aí eu trarei novos vídeos para você no futuro. Muito obrigado e a gente se vê. Abraço, meu amigo, minha amiga.